Pessoal, então eu vou estar apresentando a vocês um software para dimensionamento, detalhamento e verificação, né, de seção retangular e seção T, tá? Para concreto armado. Então é um software educacional, tá? Eu utilizo esse programinha aqui desde a época da graduação, tá? E ele me auxilia bastante, tá? Ele me auxilia também em projetos reais, né? Projeto profissional, né? Em auxílio com softwares comerciais, claro. Mas ele é uma excelente alternativa para quem ainda não tem um software comercial, né? E às vezes fica fazendo cálculo manual. Enfim, você consegue ter uma produtividade muito boa com o Uni, né? Então o nome do software é Uni, tá? Ele foi desenvolvido aí tanto pela UFSCar quanto pelo grupo Unis, tá? O pessoal que desenvolveu ele foi o Matheus, o Roberto Xuxi, que é um professor muito renomado aí na área de engenharia de estruturas, pelo professor Elker, né? O Elker que foi meu professor na graduação, e o saudoso, né, Antônio de Faria também, que foi meu professor na época da graduação. Bom, então como que o software funciona? Ele tem para dois tipos de seção, né, tanto seção retangular quanto seção T. Então você pode verificar aqui na seção retangular, você pode verificar laje maciça, você pode verificar viga, né, você pode verificar um muro, né, um muro à flexão, por exemplo, você pode verificar uma parede de um reservatório que está à flexão, né? Enfim, você pode verificar uma seção de uma escada, por exemplo. Você consegue verificar, né, basicamente a maior parte dos problemas que a gente tem na engenharia estrutural que estão sujeitos à flexão simples. Então você consegue utilizar ele. E para a seção T, que eu acho que é muito bacana dele, é que você consegue, por exemplo, verificar uma laje treliçada, né? Uma laje treliçada nada mais é do que uma laje, uma seção T. Então você consegue dimensionar uma laje aqui através do Uni também. Tá? Então um exemplo que eu preparei aqui pra gente, a gente vai fazer uma comparação com os resultados gerados do TQS. Tá? Então aqui no caso eu preparei um exemplo, né, de uma seção de uma viga, né? Aqui uma seção de 14 por 40, né, onde seria para dimensionar, né, para o estado limite último essa viga 1. Tá? Lembrando que nesse vídeo a gente vai dimensionar para o estado limite último. Eu vou colocar mais um vídeo, né, fazendo as verificações do estado limite de serviço, tanto para deformação excessiva quanto para a abertura de fissuras, que eu acho que o grande ponto forte do Uni é exatamente essas verificações que ele faz no estado limite de serviço. Tá? Então vai ter dois vídeos, esse agora que a gente está fazendo, do estado limite último, onde a gente vai verificar essa seção retangular, e posteriormente eu vou fazer mais um mostrando como que se utiliza ele para a verificação do estado limite de serviço. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar com uma seção retangular de uma viga de 14 por 40, onde tem algumas informações aqui. Então o nosso projeto ele é com uma classe de agressividade ambiental 1. Então o delinho aqui eu estou colocando 2,5, né, que seria do cobrimento, mais 0,63, que é o diâmetro do estribo convencional que a gente utiliza, mais metade do diâmetro da barra longitudinal, que eu estou pressupondo aqui que seria uma barra de 10 milímetros, então 0,5 centímetros. O que dá aqui, né, um delinho total de 3,63 centímetros. O concreto que a gente vai estar trabalhando é um C25, tá? E aqui entra uma questão importante, né? Como eu vou comparar os resultados com os dados do TQS, então eu vou pegar a análise estrutural do próprio TQS, tá? Mas aí no caso você pegaria da onde você está fazendo essa análise, obviamente. Então se você está fazendo essa análise manualmente, né, ou na maior parte das pessoas que não tem um software comercial acaba utilizando o famoso F-Tool. Então vai lá no F-Tool, né, pega o seu pórtico e pega lá o diagrama de momento fletor para conseguir retirar essas informações para daí começar fazendo o nosso dimensionamento. Tá? Então aqui no software, no Uni, né, eu vou clicar aqui em dimensionamento e aqui ele vai pedir algumas informações, os dados de entrada. Então, os dados de entrada deles é basicamente o que? Colocar aqui os esforços que estão atuando, né, de momento. Então ele separa em MG1, MG2 e o MQ, onde o MG1 é o momento devido ao peso próprio da seção, né? O MG2 é o momento devido à carga permanente que está atuando
nessa estrutura. E o MQ é o momento devido à carga variável, né? Uma carga acidental que está atuando nesse elemento estrutural. Então aqui eu vou começar pelo momento devido ao peso próprio. Então aqui eu vou pegar no TQS. Então o momento devido ao peso próprio, né, tá dando 0,63 tonelada força vezes metro. Só que o dado de entrada no UNI, ele é em kN vezes metro. Então aqui o nosso dado de entrada para um momento devido ao peso próprio vai ser de 6,31 kN vezes metro. Aqui eu vou utilizar um gama F, né, devido ao peso próprio de 1,4, que é o fator lá de majoração devido à combinação que a gente vai utilizar do estado limite último. O próximo aqui é a carga permanente, então aqui a nossa carga permanente deu 2,73. A majoração dessa carga permanente, o gama FG2 é 1,4 também, devido a essa combinação do estado limite último que a gente está usando. E a carga acidental deu 5,45 kN vezes metro. E aqui também um gama FQ de 1,4. Tá? Para quem, né, não se lembra, esses fatores aqui são devido às combinações normais lá do estado limite último. Tá? O tipo de aço então vai ser o CA50. O gama S, que é o fator de minoração do aço, é 1,15. O BW da nossa viga, que é a largura, né? Então é 14 por 40 a nossa seção. Então aqui eu vou entrar, aqui está em metro, né? Então vai ser 0,14. Altura 0,40. O D' nosso que a gente adotou foi de 3,63 centímetros. Então aqui vai ser 0,0363. O FCK de 25 MPa. E o gama C, que seria esse fator de minoração da resistência do concreto, que a gente utiliza, é 1,4. Tá? E aqui o X sobre D limite, né, é o que estabelece a norma, então é 0,45 para concreto armado. Tá? Se a gente clicar aqui em calcular, ele já vai gerar os resultados. Tá? Então aqui deu uma área de aço de 1,33 cm². Então vamos comparar com o TQS. Então aqui no TQS, para a seção no meio do vão, que seria essa aqui, né, que deu um momento ali característico de 1,45 tonelada força vezes metro, que no caso nosso 14,5 kN vezes metro. Deu uma área de aço pelo TQS de 1,31 cm², e pelo UNI deu 1,33. Então confirma que o software ele é confiável, né, nessa questão aqui para encontrar o valor da área de aço. Bom, então aqui seria só para efeito muito simples de comparação, né, para ver se realmente o software ele faz o cálculo corretamente. Sim, ele faz esse dimensionamento corretamente. Bom, o MD aqui ele também fornece, né, que seria o momento de cálculo de acordo com essas combinações de carga aqui. Alguns dados que talvez é interessante para uma análise mais criteriosa, que é o que? O valor do KX, o valor do KZ, em qual domínio se encontra essa seção. Então aqui está no domínio 2, então o KX ainda está um valor bem baixo. Então aqui talvez poderia, né, tentar diminuir essa seção para 35, talvez 30 centímetros de altura, que você estaria trabalhando com folga ainda nessa seção. Mas no estado limite último. Tá? Não quer dizer que no estado limite de serviço vai passar depois na flecha essa seção. Mas aí também é outra conversa. Né? Para a verificação do estado limite último, a gente poderia fazer essa análise aqui de tentar reduzir a seção, né, a altura dela. Bom, aqui seria a primeira aba do programa, né, que é mostrando aí como se faz esse dimensionamento do estado limite último. Tá? Além disso, tem a parte, né, do detalhamento, né, que a gente pode sair dessa janela e clicar aqui em detalhamento, ou simplesmente pela própria janela que a gente já consegue clicar em detalhamento, que ele vai pré-preencher os dados de acordo com o que a gente utilizou anteriormente. Então aqui, né, para ele fazer o detalhamento, a única informação que ele pede a mais aqui é o diâmetro do estribo. No nosso caso, vamos utilizar aqui um estribo de 6,3 milímetros. O tipo de brita, eu vou colocar aqui uma brita 1. Além disso, ele pede aqui para a gente, né, a armadura de compressão. Não é armadura de compressão, é armadura superior. Né?
Não estou trabalhando com armadura dupla. No caso, a armadura, né, superior, no nosso caso aqui, no meio do vão, ela vai ser apenas porta-estribo. Tá? Não vai ter função para existir a compressão. Classe de agressividade ambiental 1 e tolerância de execução deixa 10 mm aqui. Quando a gente clicar em calcular, ele vai falar aqui, ó, 4 barras de 6.3, de acordo com aquela área de aço que a gente encontrou. Tá? E quando a gente clica em detalhar, ele já faz aqui o cálculo, né, do espaçamento, a quantidade de barra que tem que ter por camada. Aqui no caso, né, ele deu 2 camadas. Por quê? Porque está usando 4 barras. Talvez, né, seria mais interessante, né, aqui seria melhor fazer manualmente mesmo. Você trabalhar com 2 barras com um diâmetro maior ao invés de 4 barras de 6.3. Tá? Por quê? Porque daí você não precisaria ter uma barra uma segunda camada. Tá? E com uma camada adicional, isso pode prejudicar um pouco no centro de gravidade das barras, que é o nosso D', né? Então, quer dizer que com a segunda camada, esse D' tende a aumentar. Se o D' aumenta, a gente tem que refazer o cálculo novamente com esse D' maior. Por quê? Porque aí a altura útil, que é o H menos o D', essa altura útil ela diminui um pouco. Tá? Então, se ela diminui, a gente tem que refazer o cálculo com esse novo D, que no caso aqui está dando 0,36 metros ou 36 centímetros. Ou seja, o D' efetivo está dando 4 centímetros e não 3,63. Então, aqui teria que refazer de novo, voltar na aba anterior e utilizar aqui, né, um D', em vez de 3,63 igual a gente utilizou, utilizar um D' de 4 centímetros, para ver se ia realmente passar com essas barras e com essa seção. Tá? Provavelmente sim, porque está trabalhando com bastante folga aqui. Mas aqui a questão é, eu preferencialmente trabalharia com uma quantidade menor de barra e com um diâmetro maior. Então possivelmente esse D' aqui daria aquele valor que a gente encontrou lá mesmo, chutando já um diâmetro de uma barra principal longitudinal de 10 mm, igual a gente comentou no começo. Bom, o próximo aqui seria a verificação do estado limite de serviço com relação à inércia, né, a inércia fissurada, tá? Que eu acho que é exatamente esse o ponto mais forte do Uni. É a parte para encontrar essa inércia fissurada, né, que aí você consegue encontrar essa flecha, né, diferida ao longo do tempo, e também ele faz a verificação do estado limite de serviço aqui, ó, com relação à abertura de fissura. Tá? Então, esses dois últimos quesitos que a gente vai ver no próximo vídeo.